últimos dias saiu informação de que o Vasco estava interessado na contratação do volante colombiano Jefferson Lerma, que joga no Crystal Palace da Inglaterra, e dessa vez quem está ajudando na contratação do jogador para a próxima temporada é o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Junto com ele, o treinador Fernando Diniz ligaram para o jogador para convencer ele de vir jogar no Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, aprovaria a contratação do volante colombiano Jefferson Lerma, que joga no Crystal Palace da Inglaterra? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Vasco tem intenção de renovar o contrato do atacante Pablo Verratti, lembrando que o contrato do jogador vai até o final de 2026. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é importante. Não esquece de clicar no botão de hypar porque ajuda demais. Estamos pertinho de chegar à marca de 24 mil inscritos. Falta apenas 6 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o volante colombiano chamado Jefferson Lerma. Eu gravei um vídeo sobre ele há alguns dias atrás, sobre a informação de que o Vasco tinha o interesse na contratação desse jogador, segundo o NT Vascaínos. E, inclusive, a informação está na tela. Como informamos há alguns dias, o Cruz Maltino já iniciou seu planejamento para a próxima temporada e está trabalhando para reforçar o seu elenco, visando as principais competições de 2026. Apuramos que o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace da Inglaterra, vem sendo sondado pelo Vasco da Gama. O jogador de 31 anos de idade tem contrato com o clube inglês até o dia 30/6 de 2026 e poderia ser uma boa oportunidade de mercado para o Vasco da Gama. Vale ressaltar que o Jefferson Lerma tem sido titular frequente na seleção colombiana. Ele é considerado uma peça-chave no esquema tático do técnico Néstor Lorenzo, atuando como meio-campista defensivo ou algumas ocasiões na zaga. Então é um jogador da mesma característica que o treinador do Vasco da Gama, Fernando Diniz, gosta, né? Prontamente, os últimos dias aí, o Fernando Diniz improvisou o Gumora como zagueiro e tudo mais. Enfim, o Diniz gosta dessa característica desse jogador. E aí saiu essa informação, pessoal, alguns dias atrás, no dia 28 de outubro. E aí saiu essa informação agora, de que o telefone de Jefferson Lerma tocou. Informações de novo do NT Vascaínos é o seguinte: ainda sobre o interesse do Vasco da Gama em Jefferson Lerma, apuramos que o treinador Fernando Diniz já teria ligado para o jogador e feito o primeiro contato, que contou com a participação de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Vasco da Gama, companheiro de Lerma inclusive na seleção colombiana, que deixou ótimas referências sobre o trabalho de Diniz, a diretoria, ambiente do clube, a torcida vascaína. Vale ressaltar que o atleta perdeu espaço no Crystal Palace da Inglaterra. Crystal Palace, para quem não sabe, disputa a Premier League, que por muitos é a competição mais difícil do mundo, né? E para mim também, né? O que deixou o jogador apreensivo quanto à sua participação, à convocação na Copa do Mundo de 2026 para a seleção da Colômbia. O médio defensivo está ciente de que para jogar no Brasil teria que passar por uma adequação salarial, né? Ele receberia menos no Vasco do que ele recebe hoje no Crystal Palace. O que pesa a favor do Vasco? O jogador está em fim de contrato, que se encerra no dia 30/6 de 2026, então no meio do ano que vem. Então quer dizer que no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato com o Vasco da Gama e vir de graça e buscar mais minutos visando o Mundial de Seleções, que é a Copa do Mundo, no ano que vem. As conversas continuam em andamento e a chegada de um jogador como Jefferson Lerma ao Vasco da Gama aumenta o nível do nosso meio-campo. E eu concordo, né? Aumenta realmente esse nível do Vasco da Gama no meio-campo.
É que eu falo pra você, o time do Vasco, ele contratou muito bem nessa última janela, o Admar Lopes e tudo mais, mas faltou aquele volante. O Tietchan não é um jogador tão regular, né? Tem partida que ele joga mal, joga bem. O Hugo Moura é um jogador que vem prejudicando o Vasco nesses últimos tempos. O Vasco tem 10 falhas individuais no ano, 5 são do Hugo Moura. Então não tem condições o Hugo Moura ser titular no Vasco da Gama. Então informação importante, e aí tá na imagem. Diniz e Cuesta ligaram para o Jefferson Lerma nesses últimos dias, tá? Para convencer o jogador a vir jogar no Vasco da Gama. E isso é crucial, né, para a chegada do jogador no Vasco, porque o Carlos Cuesta, obviamente, vai dar aquela moral ali pro jogador, por elogiar o clube, como que tá os bastidores do Vasco da Gama. O Fernando Diniz, por exemplo, foi uma peça crucial nessa última contratações do Vasco da Gama, né? Nessa última janela, contratando Robert Renan, Andrés Gomes. O próprio Andrés Gomes, ele veio pro Vasco da Gama por conta que ele foi convencido do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz convenceu o atacante colombiano de vir jogar o Vasco da Gama. Então é importante a gente saber sobre essa situação de que o Diniz e o Cuesta ali estão ali ajudando o Admar Lopes, o scout do Vasco da Gama, nessa negociação com o volante Jefferson Lerma. E aí que eu falei pra vocês, o planejamento do Vasco para a próxima temporada já começou, até porque o calendário da CBF, pessoal, vai começar ali, o brasileiro já começa no final de janeiro, pra você ter noção. Então o Vasco, se quiser contratar jogadores realmente que precisa, né, alguns pontos carentes do elenco ainda, o Vasco precisa ali já monitorando o mercado da bola. E aí tá aqui, especulado como novo reforço do Vasco, Jefferson Lerma, inclusive, ele foi companheiro de equipe do Matheus França. Há poucos meses atrás, né, o Matheus França estava jogando no Crystal Palace, mesmo time do Jefferson Lerma hoje. Com o Lerma como titular e França... com Lerma como titular e França como suplente, utilizado em algumas partidas, a equipe conquistou a Copa da Inglaterra de 2024 e 2025. Então olha aí, né? O Jefferson Lerma participou ali de um título do Crystal Palace. Tanto ele, tanto o Matheus França. Cara, importante, né? É um jogador que, obviamente, chegasse no Vasco da Gama, aumentaria o nosso nível. É um jogador de seleção colombiana. E é que eu falo pra vocês, o Vasco, ele traz visibilidade. O futebol brasileiro traz visibilidade pro jogador. E aí ele vindo pro Vasco da Gama, que pode no final do ano ganhar uma Copa do Brasil, no ano que vem disputar uma Libertadores. Você acha que não é bom pra um jogador desse? Que ainda quer jogar, né, a Copa do Mundo de 2026? Com certeza. É um jogador que não tá tendo tanto... Não tá fazendo tantos jogos no Crystal Palace e que pode chegar no Vasco da Gama de graça, né? E aí tá aqui, Jefferson Lerma. Jogador de 31 anos de idade, nasceu na cidade de Cerrito, na Colômbia, tem 1,79 de altura, a posição dele é volante, ele é atual jogador convocado para a seleção colombiana, apesar de que ele é reserva no Crystal Palace, e esse é um dos motivos de que ele possa vir ao Vasco da Gama, né, nos próximos meses aí, ano que vem, talvez, enfim, a gente não sabe, né, mas tá negociando ali, segundo informações do NT Vascaínos. Crystal Palace, né, o contrato dele vai até o dia 30/6 de 2026, como eu já falei pra vocês. O valor de mercado dele hoje, pessoal, de 10 milhões de euros, pra você ter noção. 10 milhões de euros hoje dá ali uns 50 milhões de reais, 60, por ali, né? Então, cara, é um valor alto pro Vasco pagar. E aí tá aqui, é um jogador que começou no Huila, lá na Colômbia, depois foi pro Levante da Espanha, jogou no Bournemouth, na Inglaterra, e hoje joga no Crystal Palace. Na época, inclusive, o Bournemouth pagou 30 milhões de euros na contratação do jogador, na época que foi em 2018, tá? Pra você ter noção. E aí ele foi custo zero pro Crystal Palace. É um jogador que joga como meia central, volante, né? Você consegue ver que nessa última temporada ele não atuou muitos jogos. Apesar que começou por agora a temporada da Premier League, mas ele não jogou muitos minutos, né? Ele é um jogador que é reserva lá no Crystal Palace. Jogou 16 jogos, 0 gols, 2 assistências. E pra você ver, 16 jogos ele jogou 600 minutos. Você vê que ele joga ali 25 minutos, 69, 34...
Enfim, é um jogador que vem jogando poucos jogos lá no Crystal Palace, mas é um jogador que tem um nível muito alto. Inclusive, no dia de hoje ele jogou 90 minutos, inclusive o Crystal Palace venceu o Brentford lá na Premier League, ele jogou hoje como titular, tá? Como volante. Então, um jogador, cara, de nível ali muito bom. Se vir pro futebol brasileiro, com certeza absoluta, vem pra jogar muita bola e ajudar o Vasco da Gama. Uma outra informação importante pra gente poder falar é sobre Pablo Verratti. O Verratti, nesses últimos tempos, ele tem perdido a titularidade, até porque na ponta direita o Andrés Gomes vem se destacando, né? O Ryan vem se destacando também como centroavante, como ponta direita. O Verratti estava sendo titular em alguns jogos e não estava fazendo boas partidas, fato é esse, né? Não estava fazendo gols, não estava participando de tantas jogadas, estava mais atrapalhando do que ajudando, né? Enfim, eu sei que a intenção dele não é essa, mas ele estava mais atrapalhando do que ajudando. E aí, segundo informações do CL Merlo, que é um jornalista muito conhecido aqui na América do Sul, né, que traz informações do futebol sul-americano, tá aqui, ó, o Vasco tem intenção de renovar o contrato de Pablo Verratti, que se encerra em dezembro de 2026. O clube, inclusive, já comunicou ao atacante argentino o desejo de mantê-lo por mais tempo. Nas próximas semanas, a tendência é que as conversas avancem para tratar da parte financeira, questão do salário. E aí, se o Verratti renovar com o Vasco, creio que o Vasco vai diminuir o salário do jogador. Até porque, cara, ele tá ganhando um salário, ele teve um aumento na sua última renovação, merecidamente, porque foi um jogador muito importante pro Vasco, ainda continua sendo um jogador muito importante, mas não é mais aquele Verratti que ajudava tanto o Vasco no ano passado, enfim, né? Hoje ele é um jogador ali que é reserva do Vasco, por mais que no último jogo fez 2 gols, graças a Deus, né? Mas ele deve ter uma redução do salário, e aí o Vasco deve ter a intenção de renovar o contrato do jogador para... Aí não falo o prazo, né? Mas o contrato do Verratti, para quem não sabe, vai até o final de 2026, vai até dezembro, tá? Então é importante falar sobre isso. Uma outra informação, pessoal, que o jogo da ida e da volta no Maracanã vão acontecer, já saiu as datas, né, da Copa do Brasil. As datas e horários dos jogos da semifinal da Copa do Brasil estão definidas. Ambos os jogos serão no Maracanã, né? Tinha aquela dúvida de que o Vasco vai mandar o jogo no São Januário, não sei o quê. Não. Os 2 jogos vão ser no Maracanã mesmo, 50-50. Beleza? E aí tá aqui. Jogo de ida. Dia 11/12, na quinta-feira, né, 8 horas da noite, Vasco contra Fluminense no Maracanã, com transmissão do Sport TV, Premier e Prime Video. Inclusive, se eu não me engano, a Cazé TV também vai transmitir esse jogo, tá? O jogo da volta vai acontecer no dia 14/12, né, no domingo, às 8h30 da noite. Cara, olha esse horário, né? Um horário ali ridículo, meu irmão. Fluminense contra o Vasco no Maracanã, com transmissão dos mesmos canais, né? Sport TV, Premier, Prime Video, se eu não me engano, a Cazé TV também vai transmitir. Enfim, importante, pessoal, informação dada pelo Globo Esporte Vasco. Então você aí, torcedor vascaíno que tá se preparando para essa semifinal da Copa do Brasil, fica atento. Dia 11/12, quinta-feira no Maracanã, às 8 horas da noite. E o jogo da volta, que é mando de campo do Fluminense, mas vai ser meio a meio. O que muda, que vai abrir a venda dos ingressos para a torcida do Fluminense alguns dias antes, né? E aí tem chance de eles esgotarem mais, ter mais torcedor do Fluminense que o do Vasco. Acho difícil, mas enfim, né? E aí no domingo, dia 14/12, tem o jogo da volta, beleza? Informações importantes pra gente poder falar sobre o nosso Vasco da Gama. Falamos sobre Verratti, né, renovação de contrato do jogador. O que você acha sobre isso, tá, pessoal? Você renovaria o contrato do Verratti ou não? Fala pra mim, deixa aqui nos comentários. E aí falamos também sobre Jefferson Lerma, essa informação inclusive ela saiu alguns dias atrás. Eu deixei de trazer esse vídeo pra vocês, estou trazendo agora, sobre esse jogador colombiano que pode pintar no Vascão e que inclusive o Fernando Diniz e Carlos Cuesta podem estar participando nessa negociação, né? Ajudando o Pedrinho, Madilma Lopes e tudo mais. Então é importante a gente falar sobre toda essa situação do mercado da bola do Vascão, que já começou, né? O mercado da bola ainda não abriu, mas o Vasco já está negociando, já está conversando com alguns jogadores para 2026.
Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, essa moral de todos vocês, beleza? Tamo junto, deixa seu like, tem muita gente que só assiste e esquece de deixar o seu like, então pô, dá aquela moral aí, nesse exato momento, deixa o like, se inscreve no canal, vira membro, falta menos de 6 pessoas, falta 6 pessoas na verdade, pra gente chegar à marca de 24 mil inscritos. Então ajuda a gente a crescer cada vez mais, beleza? Amanhã às 6 da manhã tem vídeo da provável escalação e depois também tem live pré-jogo direto de São Januário. Inclusive a live já tá programada, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e como sempre, vitória Vascão! Um bom sabadão a todos!